Tudo bom, pessoal? Eu tô vindo aqui hoje para a gente fazer um videozinho, falar um pouquinho sobre a avaliação. A gente falou na nossa formação inicial, falando um pouquinho sobre aquele material que veio da Uniesp pra gente. Um dos pontos que nós tocamos foi a questão da avaliação, né? Até brinquei um pouco com o André, que a gente tem uma opinião muito próxima sobre o que é avaliação, mas a gente tem que segurar um pouquinho essa nossa opinião em alguns momentos. Mas eu vim aqui para a gente tentar falar um pouquinho mais sobre a avaliação, principalmente pelo processo que a gente está passando, né? Essa dificuldade da gente ter o contato direto com os alunos, a gente não sabe como que o aluno tá absorvendo esse processo de informação que a gente está tentando disponibilizar para eles por meio de texto, por meio de vídeos, por meio de áudio, né? Cada turma está se identificando melhor com o tipo, né, com a metodologia de trabalho, né? O Fred deu um exemplo para a gente numa reunião que nós fizemos, que nas duas turmas de administração, uma turma se adaptou muito bem com a questão dos vídeos, dos lives, e a outra turma é uma turma que se identificou com a aula no WhatsApp, né? O grupo no WhatsApp o professor entra naquele momento, né, e dá a aula. Eu vi isso nos grupos do terceiro e sétimo semestre que eu estou também, né? Até assistir, a gente acaba acompanhando algumas aulas, e é isso mesmo, a gente tem que estar disponível para os alunos nos períodos das nossas aulas, né? Tentar tirar dúvida deles, tentar acalmá-los, né? Tentar fazer com que eles saibam que é uma questão que foge às nossas mãos, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, temos que buscar meios, na verdade, de ultrapassar essa barreira. Muitos têm dificuldade ainda em trabalhar com sistemas à distância, né? E com ambientes virtuais e com redes sociais. A gente tem a facilidade de trabalhar com a rede social de uma outra maneira, mas para um fim educacional assim, a gente está descobrindo, muita gente está descobrindo agora como fazer. Então eu já vi professores trabalhando com live no Facebook, com live no YouTube, com vídeos disponíveis, já estão disponíveis no YouTube, com textos, com o próprio grupo do WhatsApp. Então a gente vai ter com o Classroom, né, com os ambientes virtuais. A professora Prisciane fez agora um vídeo pra gente falando que o grupo Uniesp vai disponibilizar um ambiente pra gente. Esse ambiente provavelmente vai ser um ambiente em Moodle. O Moodle, eu acho, aí uma opinião, tá? Eu trabalhei já com o Moodle em várias outras ocasiões, em várias outras instituições. Ele é um ambiente virtual fácil de mexer. Ele é bem direto as coisas para a gente colocar o material lá e tal. É mais para a gente ter o registro, né? Para que a gente consiga mostrar, se necessário, para o MEC, para a própria instituição, que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está propondo meios, que a gente está disponibilizando materiais, que a gente está deixando com que o aluno tenha possibilidade de acessar informações sobre aquela nossa disciplina e com essas informações, quem sabe, construir os conhecimentos lá necessários para que no semestre que vem a gente continue ou de maneira remota. Eu espero que de maneira normal, lá em sala de aula, que eu não vejo a hora de voltar lá para a faculdade, porque embora é um desafio, é uma questão inovadora para a gente, gostoso, porque a gente aprende, mas é claro que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Eu estou tendo muito mais trabalho com as coisas, né? Porque eu tenho a gente tem, quase todos nós temos todo um material preparado, e a gente teve que adaptar todo esse material. Muita gente teve que se adaptar ao meio virtual com esse material, teve que disponibilizar de maneira diferente esse material, tem que explicar para o aluno, né, diante das atividades de maneira diferente, mas é um ganho, né? A gente está crescendo com isso, sim. Pessoal, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre avaliação processual. Por quê? Mais do que nunca, a gente vai precisar agora ser um pouquinho condescendente em relação à avaliação com os nossos alunos. Nós estamos tendo dificuldade, eles também estão tendo, né? É um momento complicado, muitos deles têm dificuldades que às vezes a gente não consegue perceber, não consegue reconhecer, né? A utilização de tecnologia, ela não é tão presente quanto a gente imagina, né? Ou a facilidade de mexer com ela.
Talvez alguns tenham mais facilidade, outros menos, mas ela possivelmente parece estar presente na nossa vida em todos os meios, está, de certa forma, mas em algumas coisas a gente ainda tem dificuldade. Então vamos tentar fazer com que a gente construa meios, né, que facilite o nosso processo de avaliação com os alunos. Tá? Você viu que a professora Cristiane também comentou no vídeo dela que a gente vai atribuir nota N1 da mesma maneira, né? Essa nota N1 ela vai poder ser constituída de diversas maneiras. Das participações que os alunos estão tendo no WhatsApp, nos grupos, nos ambientes virtuais, ao tirar dúvida individual com você, tudo isso você tem que levar em conta. Nos e-mails, né, nos acessos por e-mail, ou para tirar dúvida, ou para enviar respostas de atividade ou de questões que vocês levantam. A dificuldade é grande, mas a gente vai ter que levar em conta tudo isso, né? Claro que a gente pode, além disso, tratar a avaliação em como uma avaliação mais formal também. Mas tome um pouco mais de cuidado, não tem como a gente fazer uma avaliação onde a gente vai cobrar como a gente cobraria em sala de aula, né? Então, por isso eu estou dizendo, né, a importância da gente ser condescendentes nesse momento. Eles também estão passando por grande dificuldade e um processo de adaptação muito grande também. Né? Muitos deles escolheram fazer uma faculdade presencial exatamente para tentar fugir da virtual, da EAD, certo? E agora estão tendo que se adaptar a esse processo, esse meio. Mas vamos tocando, vamos nos adaptar também, né? Então vou falar um pouquinho sobre a avaliação processual, uma coisa bem simples, tá? É mais para a gente reconhecer todo tipo de ação que o aluno tenha nessa relação com a gente na nossa disciplina, a gente considere para a gente fechar a nota dele no N1, tá bom? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de avaliação. No caso aqui a gente vai falar em relação ao conteúdo. Aqui vou dar um exemplo, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso do direito, por exemplo, trabalha muitas vezes a questão do factual com conceitual, né? Mas a gente agora também tem que abrir um pouquinho, tem que ser um pouquinho menos rígido no nosso processo de avaliação. A gente precisa ser mais maleável agora, né? Então a gente precisa abranger mais atividades, mais metodologias, mais recursos, né? E aproveitar muito do aluno agora, né? Tudo que o aluno mandar pra gente, tudo que o aluno interagir com a gente tem que aproveitar para avaliar ele. Então, quanto à tipologia, né, dos conteúdos. Claro que isso a gente pode dividir a avaliação aqui em relação a essa tipologia. Ou tipologia fatual, conceitual, procedimental ou atitudinal. Questão do fato, né? Então a gente às vezes quer avaliar o fato, a coisa mais específica. Hoje talvez torne-se um pouquinho mais complicado fazer esse tipo de avaliação, né? Principalmente o pessoal do direito que gosta às vezes de trabalhar com a questão da situação, do fato em si, quando a gente avalia, né? A gente tem que ser mais fiel possível à lembrança de algumas leis, por exemplo. Na questão do conceito, todos nós, em todos os cursos, trabalhamos muito a importância da gente reconhecer no aluno se ele sabe ou não aquele conceito, tá? Então a gente agora vai ter que montar mais quebra-cabeças aí nesse processo para a gente entender se ele sabe ou não algo, né? Mas por isso, né, essa interação é bastante importante agora nesse momento, onde a gente vai pescar esses detalhezinhos aí. Questão do procedimento, né? Questão da realização de ação, de exercício técnica, método, destreza, habilidade. Talvez não caiba tanto pra gente aqui, mas uns cursos mais da área técnica, né? Até tem algumas coisas do direito que a gente pode até exemplificar, ou na administração, né? Pedagogia também, menos, mas tem também. Agora aqui é um ponto importante pra gente, a questão atitudinal. Esse é um momento complicado que nós estamos passando. Muitos, como eu disse, estão se adaptando. Então a atitude vai contar muito agora do aluno, né? O esforço do aluno vai contar muito também, né? Então, não só a avaliação formal, como a gente está acostumada, mas essa daqui a gente tem que levar bastante em consideração. Ou seja, o modo como ele vem agindo em relação a esse processo. Ele está tentando resolver, ele está tentando tirar as dúvidas dele. É claro que ele pode ser que ele não consiga aprender tudo como em sala de aula. Então a gente não pode cobrar como em sala de aula nesse momento, certo?
E aqui a gente pode também fazer uma divisão das avaliações quanto à questão do processo delas, né? Na questão do que a gente quer com ela, qual é o objetivo principal dela. Essa daqui eu já tinha falado com vocês lá na apresentação do início do ano, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a atividade diagnóstica, que ela é feita no início de um processo, não necessariamente no início de um semestre, mas no início de um processo, ou num momento do processo onde eu quero reconhecer o que eu preciso trabalhar de maneira diferente, porque não está sendo absorvido pelo aluno, ou o aluno não está conseguindo aprender aquilo, né? Então a gente precisa diagnosticar o que está acontecendo. Mas normalmente ela se dá no início de um processo para a gente começar, ou seja, a partir da onde eu dou meu start aí, né, para fazer o meu processo de trabalho com os alunos. Então eu utilizo esse tipo de avaliação, né? Uma avaliação para planejar, para replanejar algo. A avaliação somativa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a faculdade trabalha com avaliação somativa. Nós trabalhamos com avaliações somativas. Principalmente porque na faculdade tem duas notas atribuídas, a do primeiro e do segundo bimestre, N1 e N2. E o cálculo final da média é por meio de uma avaliação. A gente fala que é uma média aritmética entre as duas notas, mas é uma avaliação somativa. Tem que atingir tanto para poder ser aprovado, né? Então ela normalmente ela serve realmente para isso. Então a gente vai continuar, claro, a faculdade tem o sistema de notas dela e vai continuar funcionando da mesma maneira, né? Mas o que eu queria tocar aqui na questão da gente somar bastante coisas hoje, né? De a gente tentar produzir o máximo de atividade com os nossos alunos. Produzir material, metodologias diferentes de avaliar, entendeu? Então, não deixar só para avaliação na semana da N1 e dar uma prova formal como se a gente estivesse em sala de aula. Reconheça todo o processo. Por isso a avaliação processual que a gente está falando hoje. Reconheça todo o caminho que o aluno fez até chegar lá. Vai ser até muito mais importante do que aquela avaliação formal que vocês querem dar lá no final, né? Reconheçam, né, todo o esforço que ele teve, toda a interação que ele teve com vocês em todo esse caminho. Isso é importante, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da avaliação formativa. A avaliação formativa, nesse caso aqui, a avaliação tem o objetivo na aprendizagem do aluno, né? Então, é vinculado à aprendizagem, eu tenho que a importância maior para mim nesse meio é formar o aluno, ou seja, fazer com que ele aprenda, né? A avaliação, ela tem também esse objetivo. A avaliação não é para classificar o aluno, não é para dizer se ele está aprovado ou reprovado. No nosso caso, também. Mas o mais importante é que a gente consiga reconhecer as deficiências no meu aluno para eu poder dar continuidade, se possível voltar aquele conteúdo que muitos tiveram dúvida, né? Ou oferecer metodologias, recursos, materiais diferentes para que ele possa suprir aquele problema apresentado. Então, a intenção maior nossa aqui é formar o aluno, né? E a gente tem que reconhecer quando algum processo avaliativo não funciona. A gente tem que mudar o nosso processo de avaliação também. Nós também temos que às vezes, nos autoavaliar, depois a gente vai falar da autoavaliação aqui, para reconhecer que alguns processos avaliativos, principalmente nesse processo que nós estamos vivendo, talvez não funcionem. Então, sendo mais condescendentes nesse processo, dando mais abertura, dando mais espaço para o aluno se expor da maneira que ele tem mais facilidade, ou por meio de aula, por meio de vídeo, por meio de texto, a gente pode utilizar toda essa estrutura, essas diversas estruturas para a gente avaliar esse aluno nesse momento. A autoavaliação, se alguém quiser trabalhar com autoavaliação, eu acho bastante importante. Eu trabalho com os meus alunos de pedagogia e todo final de semestre, uma parte da nota da N2 eu dou em processo autoavaliativo. A autoavaliação não é para atribuir uma nota, normalmente. Até pode ser, mas não é o objetivo principal, tá? A autoavaliação é a gente reconhecer, né, as dificuldades que a gente ainda tem. E, claro, os pontos positivos que a gente tem também, né? Mas no processo educacional, para a gente melhorar, eu tenho que reconhecer primeiro o que eu estou falhando, o que eu não estou aprendendo. E como que eu vou buscar
outros meios ou pedir auxílio para o meu professor para buscar outros meios para eu aprender isso que eu não consegui. Então a avaliação é uma coisa bastante importante, né? E se alguém quiser utilizar, tome muito cuidado. A autoavaliação não é para que o aluno dê nota 10 para ele. Ah, eu vou dar nota 10 porque aí eu vou somar 2 pontos na minha nota e aí vai me ajudar. Não, não é essa a intenção. A autoavaliação é ali para o aluno dizer as potencialidades e as dificuldades que ele tem nesse processo de aprendizagem dele em cada uma das disciplinas, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação processual. Eu só destaquei alguns itens, pessoal. Depois eu deixo também essa apresentação lá para vocês. É mais para a gente pôr a mão na cabeça e pensar um pouquinho. O que eu vou fazer para avaliar esse meu aluno nesse momento, né? Não vai adiantar fazer aquilo como falei em sala de aula. A gente vai ter que mudar um pouquinho, a nossa característica. Então vai além de uma série de perguntas reunidas de uma prova. Vamos ter que ir além disso, tá? Vamos ter que combinar diversos instrumentos. Como eu já disse para vocês, variar o máximo possível para a gente reconhecer no aluno, né, o processo de aprendizagem dele. Então a gente vai ter que avaliar ao longo de todo o caminho, não só lá na prova bimestral ou lá na semana de prova. Tudo que aconteceu antes a gente vai ter que colocar na conta lá para a gente avaliar esse aluno, né? E agora, mais do que em sala de aula, nós temos que mostrar a importância dessa devolutiva, do feedback para eles. Tá? Por quê? Porque eles estão esperando. Na sala de aula, a pergunta veio, você já, no momento, você já pode discutir com o aluno, ou no momento de prova, a gente tem a vista de prova, a gente já discute por que o aluno errou naquele momento, o que ele precisava ter tratado sobre aquele assunto, como ele precisava ter resolvido, né? Agora, a devolutiva, ela também é de modo remoto. Então, eu preciso, mais ainda, né, mostrar para esse aluno aonde estão as dificuldades dele. Preciso fazer isso. Não adianta só dar a nota final para ele. Falar, ó, você tirou tanto, sua nota em 1 é tanto. Agora vamos começar o segundo bimestre. E aí? Se ele já teve dificuldade, talvez tenha uma nota não tão agradável agora no N1 por algum motivo. Você já vai tocar o N2, o segundo bimestre para dar N2? Não, é importante, nesse momento é importante dar devolutiva principalmente para os alunos que estão tendo dificuldade, tá? Pegar esses alunos que estão tendo dificuldade, trabalhar com eles de maneira um pouquinho mais próxima, né? Segurar, tentar incentivar com que eles participem mais, tá bom? Então é importante agora esse momento. Segundo outros pontos aqui para a gente discutir. Para cada parte do processo de aprendizagem do aluno, o professor precisa de uma estratégia. É o que eu falei. Não adianta a gente ficar batendo em cima de uma metodologia e uma estratégia. Então, às vezes, eu quero reconhecer tal coisa na aprendizagem do meu aluno, eu preciso desenvolver uma estratégia. Para algum outro tipo de reconhecimento do que o aluno sabe ou não sabe sobre aquilo, outra estratégia. Então, quanto mais a gente variar, vai ser melhor para a gente nesse momento. Cabe ao professor saber utilizar os instrumentos de forma equilibrada, na medida certa. Mais ainda nesse momento. Equilíbrio na hora de dividir a nossa estruturação de avaliação aí, né? Não adianta a gente carregar em cima de uma avaliação única, pesada, só na semana da prova N1. Claro que a semana de avaliação pode ter avaliação, mas não carreguem tudo nela. Né? Distribuam um pouquinho mais, né? Vejam todo o caminho que o aluno teve até chegar nesse momento da semana de avaliação. Considere todo esse processo, tudo que ele participou, tudo que ele disse, tudo que ele escreveu, né? Toda a interação que ele teve com você ou com os outros alunos nesse momento, né? Leve isso em consideração. Trabalhem de maneira mais diversificada. Dê mais atividades, né? Dê mais produções, pesquisas nesse momento, né? Façam mais distribuído o processo de avaliativo, né? No processo todo, processual. Então é claro que a gente vai ter que ajustar, em alguns casos, né, a nossa proposta pedagógica para determinados alunos que têm mais dificuldade nesse momento, né? Para que a gente não perca os nossos alunos, é muito importante agora que a gente tenha isso em mente. Muitos alunos têm dificuldade nesse processo à distância.
E muitos pensam, às vezes, em abandonar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Nesse meio, a gente tem que ser mais próximo deles, trabalhar de maneira mais a acolher eles nesse momento, para que a gente não os perca, né? Então a gente precisa ajustar, muitas vezes, o modo como trabalhamos no modo como o aluno quer aprender nesse momento, né? Como é que ele quer a interação? Como é que está mais fácil para ele desenvolver o processo avaliativo? Né? Por e-mail, em sala de aula virtual, em grupo de WhatsApp, em live, né? A gente tem que pensar nisso, tá? E temos que nos adaptar também. Nós ainda continuamos no processo de dar aula, né, para esses alunos. E a gente tem que se adaptar para isso. E a gente tem aqui uma última frase: avaliar é um ato político. É ingênuo pensar que avaliar é apenas um processo técnico. Pessoal, é claro que a avaliação, há uma técnica para que a gente avalie o aluno. A gente vai ter que medir, né? Transformar o processo que a gente construiu de avaliação, reconhecer nesse processo o que o aluno conseguiu expor ali dos seus conhecimentos e a partir desse momento medir, né? Dar uma nota, né? Só que a gente sabe, vou dar um exemplo, por exemplo, de 2 professores de língua portuguesa corrigindo uma redação onde os 2 têm o mesmo comando, né, de correção. Parte técnica está ali. Tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, tem que olhar não sei o quê, né? E o outro também tem as mesmas informações. Se os 2 corrigirem a mesma redação, possivelmente a nota não será a mesma. Por quê? Porque cada um vai olhar para aquela redação de maneira diferente. Cada um foi formado de maneira diferente. Cada um tem uma bagagem social, histórica, né, de maneira diferente. Então, é claro que avaliar é um ato político nosso, né, onde nós vamos analisar com os nossos conhecimentos, com a nossa bagagem. Então a gente pode mudar o nosso olhar um pouquinho agora. A gente pode olhar de maneira mais aprofundada, né? Enxergar mais nas entrelinhas do que os alunos estão tentando expor para a gente, né? Ser um pouquinho mais aberto, né, à exposição das ideias que os alunos têm em relação aos conceitos que a gente está tentando passar nas nossas disciplinas. Então, pessoal, aqui está mais algumas considerações, que nem todo aluno aprende da mesma forma, a gente já sabe disso, né? Temos que olhar um pouquinho para a individualização de maneira individualizada para os nossos alunos, ter uma visão mais ampla, né, do que é preciso para a gente diversificar os nossos meios de avaliação. Quem avalia é que atribui a medida, tá? Né, o modo como se avalia, somos nós que construímos esse modo. Então a gente pode, claro, pensar um pouco mais no aluno nesse momento também, né? Fazer um processo avaliativo que se adeque mais a esse momento. Aqui tem 2 frases aqui, né? Que a avaliação visa possibilitar a aprendizagem acompanhando o processo e o desenvolvimento das ideias, dos conceitos e das aspirações dos alunos. Então o objetivo é ele, o aluno. Eu não avalio para mim, professor. Eu avalio para reconhecer no aluno a dificuldade dele. Se o maior objetivo da instituição é que os alunos aprendam e com isso se desenvolvam, a avaliação deve estar a serviço desse processo, né? Desse pressuposto. Deve então constituir-se como um ato de investigação da qualidade da nossa aprendizagem, da aprendizagem dos nossos alunos, mas também avaliar a qualidade do nosso ensino. Avaliar é julgar, tá, pessoal? Pessoal do direito, então, né? Temos que, claro, dar essa visão, né? A gente vai julgar o conhecimento do aluno em relação a uma ferramenta que nós construímos para avaliar. Então, deem mais atenção aos dados qualitativos nesse momento, tá? Deixem esses dados sobressaírem em relação aos outros. Aqui tem as referências, esse trabalho depois essa representação vai para vocês. Pessoal, foi uma apresentaçãozinha rápida, espero que vocês não se sintam invadidos aí pelo nosso vídeo. O vídeo é só para esclarecer, tá, pessoal?
Todo mundo está fazendo um trabalho muito bom, a gente está acompanhando, a gente fez uma reunião agora, esses dias com o Conselho Superior de forma virtual, né, e cada um comentou como vem sendo trabalhado as disciplinas nos cursos. Meu, a gente saiu muito à frente das outras instituições, né? Eu trabalho em uma outra instituição também, a gente demorou muito para entender o processo e como fazer as coisas lá. Aqui a gente já está na terceira semana, o negócio funcionando, já estamos chegando na N1, quase todos os professores já passaram o processo avaliativo, eu estava olhando pelo pessoal da pedagogia, todo mundo já mais ou menos com a avaliação N1 encaminhada já. As próximas semanas todas prontas de atividades, conteúdos. Então, pessoal, a gente está caminhando e a gente tá funcionando a coisa, né? Claro que uns com mais dificuldade, outros com menos, e com os alunos mesma coisa. Muitos alunos se adaptaram já estão tocando a vida acadêmica como se quase nada tivesse acontecido ou acontecendo, mas a gente ainda tem aluno com dificuldade, né? E agora vai entrar o processo avaliativo final. A gente vai entrar na semana de avaliação, a partir do dia 12, se eu não me engano, né? 13. Então, o que acontece? Vamos tratar essa avaliação com mais calma, pensando melhor no aluno, né? Claro que a gente tem que reconhecer que eles tenham aprendido algo, tá? Mas vamos diversificar mais, vamos ampliar mais, vamos tentar reconhecer esse conhecimento construído por eles de outras maneiras também, não só daquela avaliação formal que a gente dá na semana de prova. Obrigado, pessoal. Tá? E depois, se vier o ambiente Moodle, a gente faz um videozinho também, um tutorialzinho, para a gente poder explicar como que a gente coloca. Para quem não sabe, muitos já trabalharam com Moodle, tem mais facilidade. Só para quem tem dificuldade de colocar o materialzinho no Moodle lá, tá bom? Obrigado, pessoal.